Pessoal, boa tarde a todos. Galerinha, aqui quem fala é o professor Marcos, certo? E galera, vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar sobre um período muito importante, certo? Na história do Brasil. Que no caso aqui, galera, é a chegada da família real, certo? É com a chegada da família real que a gente começa a pensar em um processo de independência, ok? Vamos lá. Nós falamos sobre algumas revoltas, né? Ou, melhor dizendo, pessoal, falamos ali sobre a Conjuração Baiana, né? Falamos também sobre a Inconfidência Mineira, que eram propostas, eram movimentos, né, que propunham ali uma separação. Mas lembrem, tanto a Conjuração Baiana como a Inconfidência Mineira, galera, eles queriam apenas uma separação local. Só a Bahia ser independente e só, vamos colocar agora, Minas Gerais sendo independentes, certo? Nós vamos ter realmente, né, como já falei nas aulas anteriores, quais eram os motivos para que os baianos quisessem se tornar independentes e os mineiros. Galera, lembre lá dos ideais iluministas. Essas revoltas, essa Inconfidência Mineira, essa Conjuração Baiana, foram feitas, pessoal, por pessoas intelectuais, pela elite agrária, pelos grandes fazendeiros, eram pessoas que sabiam ler. Lembrem que nesse período do Brasil, poucas pessoas sabiam ler, né? Então, como é que eles conheciam os ideais iluministas? Lendo. Então, só quem sabia ler era quem, professor? Os ricos que tinham acesso aos livros, que sabiam ler, certo? Então, essas revoltas foram feitas por uma elite agrária. Beleza? Vamos lá. E eles queriam liberdade e igualdade. Liberdade para quem, professor? Liberdade para eles poderem comercializar com outros países. Lembrem aqui que eles estavam no pacto colonial. Qual era o pacto? O Brasil estava preso a Portugal. Só poderia comercializar com Portugal. Então a liberdade que eles queriam era a liberdade de comercializar com outros países e ganhar mais dinheiro. Certo? E a igualdade é para quem, professor? A igualdade é para eles se tornarem iguais Portugal, livres. Certo? Não era para escravos. Quando a gente pega a Inconfidência Mineira, a gente vê que eles não tinham interesse em libertar escravos. A Conjuração Baiana não, eles queriam realmente abolir a escravidão, mas a Inconfidência Mineira não. Certo? Então a gente vai começar aqui, galera, a falar sobre a independência do Brasil. Professor, quando é que de fato o Brasil começa a caminhar para a independência, professor? Vamos lá. Galera, anotem, certo? Esse ano, 1808, certo? Professor, o que foi que aconteceu de tão importante em 1808, professor? Vamos lá, a família real, né, no caso lá, a rainha de Portugal e o príncipe regente de Portugal, eles chegam ao Brasil. Saem em 1807 e chegam aqui em 1808. Por quê, professor? Porque eles estavam fugindo de Napoleão Bonaparte. Certo? Eu vou falar por quê. Quais os motivos que levaram a Portugal, né, toda a corte real a fugir para o Brasil. Lembre, pessoal, até agora ninguém queria morar no Brasil não, viu? Todas as pessoas tinham interesse apenas em explorar, mas não pensavam em morar. Quando é que as pessoas começam a pensar em morar no Brasil, professor? A partir de 1808, com a chegada da família real. Que aí a coroa portuguesa começa a desenvolver o país, certo? Mas até 1808 era só exploração. Só exploração, roubo, exploração, roubo, exploração. A partir de 1808, aí sim a galera começa a vir para o Brasil para poder morar, povoar. Vamos lá. Rumo às terras brasileiras. O processo de independência do Brasil está diretamente ligado às questões europeias e começou a ser moldado com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Aí faltou um 8. Em 1808, mais uma vez, galera. O toque final para essa independência,
né? Ao meu ver, é claro, né? Alguns historiadores podem discordar, mas ao meu ver, pessoal, o Brasil nunca seria independente, certo? Se não tivesse acontecido a vinda da família real. Você poderia fazer milhões e milhões de revoltas que o Brasil não se tornaria independente, certo? Então, nenhum tipo de inconfidência, nenhum tipo de conjuração, nenhum tipo de revolta, nada faria, certo, o Brasil se tornar independente. E o ponto principal aí realmente é a chegada da família real que vai levar o Brasil a essa tão sonhada independência. Vamos lá. O conflito entre a França e a Inglaterra, lembre, nesse período aqui, pessoal, as duas maiores potências do mundo eram França e Inglaterra. A França, né, com o grande imperador, que nós já falamos sobre ele, né, Napoleão Bonaparte, que tinha uma cavalaria maravilhosa. Por terra, a França era imbatível. Mas, em compensação, por mar, a Inglaterra era muito superior à França. Então, as duas maiores potências do mundo começam, então, a se atacar, a ter uma guerra. E aí, Napoleão faz o seguinte, olha, a partir de hoje, vai ser o seguinte, quem manda aqui na Europa sou eu, e qualquer país que comercializar com a Inglaterra, eu vou invadir, certo? Isso daí, galera, tá bem aí, ó, se chama, acho que está no próximo slide, mas ó, isso daí se chama o que, professor? Bloqueio continental, anotem aí. Professor, o que é o bloqueio continental? Nenhum país poderia comercializar, estaria bloqueado de comercializar com a Inglaterra. E caso alguém quebrasse essa ordem de Napoleão, a França invadiria o território. Só que aí tem um grande problema, pessoal. Qual é, professor? Portugal era um grande parceiro comercial da Inglaterra, certo? Lembre que a Inglaterra estava já aqui com o processo de revolução industrial encaminhada, né? Então eles vendiam tecido, vendiam malha, vendiam vários objetos para Portugal, certo? Então não era lucro para Portugal deixar de comercializar com a Inglaterra. E aí o que vai acontecer? Portugal, né, acaba quebrando essa regra de Napoleão. Outro ponto também não poderia acontecer, galera, é o seguinte, a França falou o seguinte, ninguém pode comercializar com a Inglaterra. E uma outra coisa, se eu pegar algum inglês em suas terras, a gente invade. E aí Portugal realmente quebrou a ordem de Napoleão, né? Continuou comercializando com a Inglaterra naturalmente, né? Mas já esperando o ataque de Napoleão Bonaparte. E aí, pessoal, Napoleão Bonaparte invade a Espanha. E quando estava chegando próximo a Portugal, aí a família real veio embora para o Brasil. Certo? Vamos lá. Ó. Os conflitos entre a França e a Inglaterra no final do século XVIII e início do século XIX, com a expansão napoleônica, pressionaram a saída de Dom João, então príncipe regente de Portugal. Este e a real família portuguesa buscam refúgio na colônia da América, que no caso aqui seria o Brasil, certo? Então eles, com medo de Napoleão, eles fogem para o Brasil. Professor, quem era então o rei de Portugal? Nós tínhamos uma rainha, na verdade, certo? Era a Dona Maria I. E aí nós tínhamos o filho dela, que era Dom João VI, que na época era apenas um príncipe. Quando ela morre, aí sim ele se torna rei, certo? Mas por enquanto nós temos aqui uma mulher sendo rainha, que era a Dona Maria I. Ok? Vamos lá. Você vai ter o bloqueio continental em 1806. Já falei para vocês, ninguém mais comercializa com a Inglaterra. Portugal quebra esse acordo, né? Quebra essa regra de Napoleão. A tomada de decisão por parte de Dom João, por vezes, foi adiada. Galera, por muitas vezes Dom João já queria vir para o Brasil, certo? Nós temos cartas e alguns arquivos informando dessa partida. Inclusive, algumas pessoas já aconselhavam ele a vir para o Brasil, certo? Mas ele foi adiando até que chegou um ponto que era inevitável ele chegar em terras brasileiras. O que facilitou o avanço das tropas francesas,
que se alinhavam na fronteira com a Espanha, aguardando instruções para invadir Portugal. Em outubro de 1807, reuniões secretas na corte entre o reino português e o reino inglês acertaram a saída da família real com destino ao Brasil, sendo escoltados pela marinha inglesa. Galera, e observe aqui, certo? Todo o percurso de Portugal até o Brasil foi escoltado pela marinha inglesa, a mais poderosa frota de navios que existia na época, certo? Então você vê aí que teve um auxílio da Inglaterra. A Inglaterra era parceiríssima de Portugal, né? O embarque de Dom João, sua esposa Carlota Joaquina, seus filhos Pedro, olha aqui, professor, quem é esse Pedro? Galera, é o Dom Pedro I, certo? Era filho de Dom João VI. Ainda era jovem, né? E Miguel, e da rainha Dona Maria, foi extremamente tumultuado. Galera, quando você começa a ler alguns livros sobre a vinda da família real para o Brasil, existem até algumas coisas muito engraçadas, né? Engraçadas e trágicas ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo para vocês, galera. Lá teve uma infestação de piolhos, onde várias mulheres tiveram que raspar a cabeça. Chegaram ao Brasil carecas. Por quê? Não imagine que seja o Titanic, não, pessoal. Certo? Todos aqueles cômodos acolchoados, limpos, bonitos, negativos, certo? O navio era apertado, era grande, mas como vinha muita gente, porque não veio só a família real, não, gente. Certo? Vieram, além da família real, vieram toda a corte real de Portugal. Então vinham juízes, vinham desembargadores, vinham várias outras pessoas também no navio. Vinham muitas pessoas, então o navio era muito apertado, higiene era pouca, a água ficava podre, certo? Então assim, foi um percurso muito tumultuado, galera. Nos navios, além de pessoas, haviam muitos objetos como joias, porcelanas, mapas, arquivos oficiais e moedas. Inclusive uma biblioteca real veio para o Brasil, certo? Uma biblioteca veio para o Brasil. Olha aí. E aí você vai ter mais ou menos a ideia. Na foto de cima você vai ter a chegada, né, da família real, e embaixo a frota de navios chegando à Bahia. Lembrem, galera, nesse período aqui, nós estamos na transição, né, da passagem da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Ok? Vamos lá. Chegada da corte ao Brasil. Grifem isso daí, certo? Vocês vão ter que grifar. No dia 22 de janeiro de 1888, lembrem, eles saíram de lá em outubro, novembro, certo? E chegaram aqui em janeiro. A nau, que também é a mesma coisa que navio, certo? A nau que conduzia a família real aportou no porto da cidade de Salvador. Então a família real chegou primeiro em Salvador, a antiga capital da colônia. Salvador, ela foi a capital. Nesse período aqui, a capital já era Rio de Janeiro. Depois de quase 3 meses ao mar, enfrentando problemas de todas as ordens, inclusive uma infecção de piolhos, pela primeira vez, a família real pisava em solo brasileiro. É uma vergonha, né, pessoal? Depois de mais de 300 anos, 308 anos, vem a família real, vem um rei, uma rainha, e pisa no Brasil, depois de quase mais de 300 anos, na verdade. 308 anos. Para você ver como é uma vergonha, né? Para você ver como o Brasil era apenas um local de exploração. Eles não estavam nem aí para o Brasil. A abertura dos portos às nações amigas. Olha aí, galera. Finalmente vai acontecer o que a galera da Conjuração Baiana queria, o que a galera da Inconfidência Mineira queria. O que era? Liberdade. Liberdade para quê, professor? Para comercializar com outros países. Quando é que isso acontece? Com a chegada da família real. Em 1808 você vai ter a chegada da família real. E aí, no mesmo ano, certo? No mesmo ano, Dom João VI fala, pronto, a partir de agora, né, o Brasil pode comercializar com quem ele quisesse. Não tem problema nenhum, certo? Aí em Salvador, no dia 28 de janeiro, né?
Em 1808, Dom João decretou a abertura dos portos às nações amigas. Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação, que concedia tarifas privilegiadas a mercadorias inglesas. Então você percebe aí, galera, que a escolta inglesa, né, escoltando os navios portugueses, não vieram por acaso, pessoal. Você tinha aí uma tarifa que eles pagavam bem menor do que outros países. Então, por exemplo, se o Brasil fosse vender 1 quilo de açúcar por R$10 para a Holanda, para a Inglaterra sai por R$3 o quilo. Ou seja, as tarifas da Inglaterra, por ser muito amiga de Portugal, era menor. Então eles lucravam bem mais. Em março de 1808, a família real seguiu para o Rio de Janeiro, sede administrativa da colônia. Lá perceberam que a cidade não tinha estrutura habitacional para comportar os novos moradores. Isso fez com que Dom João decretasse as ordens do príncipe regente, mais conhecidas como, vamos lá, grifem isso daí, ordens de põe-se à rua. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, que era a capital, viu que era algo muito simples, muito humilde ainda, pouco desenvolvido. E aí, mais uma vez, pessoal, ele chegou com a galera, com vários amigos, com várias pessoas de confiança. E aí não tinha casa para quase ninguém morar. O que eles faziam? Tiravam as pessoas de suas casas e colocavam os amigos dele nas casas. Põe-se à rua. Algumas vezes ele demolia várias casas para fazer novas construções para os seus amigos, para abrigarem a corte real. Certo? Vamos lá. A administração joanina. Com a chegada de Dom João ao Rio de Janeiro, a cidade passou por uma transformação, galera. E aqui é que vem a sacada, certo? Quando Dom João chegou para morar no Brasil, ele não poderia morar em qualquer muquifo ou qualquer canto, não. Tinha que ser um local que fosse digno da realeza dele, né? Você acha que o rei ia morar numa favela? Ia morar em casa simples? Claro que não. Tinha que ter ruas asfaltadas, tinha que ter banco, tinha que ter tudo. E aí foi o que Dom João VI fez, né? Nessa época que só Dom João. Vamos lá. Em relação à infraestrutura, o que foi que Dom João fez? Foram criadas áreas públicas, como praças e passeios públicos. Olha aí, galera. Dom João começou a reestruturar a cidade do Rio de Janeiro, né? Construiu várias vias públicas para facilitar a circulação das pessoas e do comércio. E as casas ganharam decorações europeias. Quanto à estrutura social, as pessoas gradativamente adquiriam os modos de comportamento dos europeus. Para os europeus, os brasileiros eram bandos de mal educados, de pessoas não civilizadas. E aí, quando chegou a família real, as pessoas começaram a querer ter esse ar português, ter esse ar europeu. E com o passar do tempo, realmente foi sendo alterado. E aí você vai ter a imagem, né, de Dom João VI, pintura como se fosse realmente um grande imperador, destemido e tudo mais. Vamos lá. Dom João decretou a criação do primeiro jornal do Brasil. Olha aí, o primeiro jornal do Brasil, pessoal, só foi criado quando Dom João chegou ao Brasil, depois de 308 anos, galera. Então o Brasil, infelizmente, realmente nesse período era uma terra de ninguém e começou a passar a ser terra de alguém quando Dom João chegou ao Brasil. Olha, criou também, pessoal, o Banco do Brasil, é isso mesmo. O Banco do Brasil foi criado com Dom João. Claro que em outros moldes, mas continua basicamente o primeiro banco a ser criado no Brasil foi quando Dom João chegou ao território brasileiro. Criou a Casa da Moeda, a Academia Militar e da Marinha, Teatro Real, Museu Nacional, Academia de Belas Artes. Essa academia é aquela mesma que a gente estudou quando nós estávamos falando da missão artística francesa, certo? Hoje você também vai ter, né? Ele criou o Horto Real, que hoje é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional, e outras coisas foram criadas no período de Dom João, certo? Para evitar transtornos políticos internacionais, em 1815,
o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido e Portugal de Algarve. Galera, vamos lá. Como Portugal ficou isolado, né? Chegou lá, não tinha ninguém comandando Portugal. Os portugueses pressionavam Dom João para que ele voltasse para Portugal e comandasse, certo? E aí, quando Dona Maria morreu, né, em 1816, após a morte de Dona Maria I, o então príncipe regente, que era Dom João, né, foi coroado como rei Dom João VI. Ele vai comandar tanto o Brasil quanto Portugal. Tanto o Brasil como Portugal, eles dois vão formar, pessoal, que nós chamamos aí de Reino Unido de Portugal e Algarve, certo? Vamos lá. Pessoal, no livro vai falar a importância justamente da missão artística francesa, mas como nós já falamos muito sobre ela, eu vou pedir para que vocês leiam, a página, certo? Toda aquela questão da propaganda, toda aquela questão da exaltação do rei, a exaltação do território nacional foi muito importante para chamar a atenção do mundo para o Brasil. Mas nós já falamos bastante no primeiro bimestre. Eu quero que vocês leiam fixamente, certo, esse assunto e tirem as conclusões de vocês, ok? Aí está a atividade de casa. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Beleza? Próxima aula eu recebo. E galera, é isso e até a próxima aula. Abraços.